muito bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à série de lives Virei Gerente e Agora, os desafios ocultos que ninguém te conta. Se você foi promovida a gerente recentemente, sente que está no meio de um furacão, essa conversa é com você. Nesse programa é um espaço para a gente ter clareza, direcionamento, para quem quer liderar com confiança, que precisa ter direcionamento. Eu sou a Erika Guerra, eu ajudo os gerentes iniciantes a se tornarem preparados, respeitados e prontos para crescerem na carreira. E esse episódio é o episódio 17 e o tema é de operadora a gerente, o limbo que ninguém te contou. Então, antes de nós começarmos, eu queria ouvir aqui, ver se vocês estão me ouvindo, saber se vocês estão conseguindo me ouvir. Me diz aqui se o áudio está chegando, se a imagem está chegando. Queria ouvir aqui de vocês antes de nós começarmos o nosso tema de hoje, eu explicar sobre esse tema. E o que é esse tema? O episódio de hoje trata da transição de uma posição operacional, mas não é estritamente operacional. Pode ser uma posição técnica, uma posição de staff, que é uma posição que não é gerencial. A diferença é que uma posição operacional, ela demanda coisas diferentes do que uma posição gerencial. E o maior erro que as pessoas cometem quando são promovidas é achar que vão continuar fazendo as coisas da mesma forma e que a carreira vai continuar crescendo. E isso não é verdade. O problema é quando o gerente deixa de ser operacional, mas ainda não aprendeu a liderar de verdade. E esse espaço, né, entre ser operacional e aprender a liderar de verdade é como se fosse um limbo. E esse espaço é onde está a maior oportunidade que você tem. Se você trabalha bem nesse espaço, que é o espaço entre ser operacional ou técnico ou staff e ocupar uma posição gerencial, aí sim você vai fazer a transição que você precisa fazer como gerente. Então, o tema de hoje não é sobre teoria da liderança. Então, não vou falar sobre teoria da liderança, eu não vou falar como gerenciar a sua equipe e também não vou passar nenhuma técnica de liderança. O tema de hoje é sobre enxergar com clareza os passos que você precisa dar como gerente no seu aprendizado, no seu desenvolvimento. Nós vamos falar sobre as bases. E se essas bases forem construídas, aí sim você vai continuar desenvolvendo a sua carreira. E falando sobre bases, eu fiquei pensando um pouco, né, sobre o que é construir uma base e por que uma base é necessária ser construída para você continuar desenvolvendo. Quando eu comecei a aprender inglês, eu meio que queria passar rápido a parte da base e começar a conversar com mais fluidez. À medida que o tempo foi passando, 1 ano, 2 anos, eu comecei a perceber que a base que ficou para trás, que eu fiquei com pressa de passar, ela deixou um buraco no meu aprendizado. E eu precisei, depois de 2, 3 anos estudando inglês, voltar para essa base para reaprender. E isso não é saudável. O mais importante é ter essa base forte, solidificada, para dar os passos certos. O momento de aprender é no começo. O começo é o momento de aprender. Não é depois que você já está na posição. O momento de aprender é logo no início. Então, quanto antes você tiver essa consciência de que a posição operacional e a posição técnica, a posição staff, exigem e esperam de você o uso do seu tempo, habilidades
e valores organizacionais diferentes, e isso vai fazer você crescer e se consolidar na posição muito mais rapidamente, evitando de você viver problemas, conflitos e situações que você não precisaria viver se você tivesse construído essa base, se você tivesse usado esse limbo, que é esse período entre operacional e gerencial, essa transição da forma correta. Estão me ouvindo bem? Me digam aqui, ouvindo, me vendo? O Daniel me falou aqui no LinkedIn que tá tudo bem. Bom dia, Isete. E aí, pensando sobre as bases, me veio à mente uma passagem bíblica que está em Mateus 7, que é sobre o homem prudente e o homem insensato. E eu trouxe aqui para vocês, para compartilhar aqui com vocês, tá? É uma passagem, uma parábola que Jesus disse para os discípulos, e Jesus disse assim: todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Por que eu estou trazendo essa parábola aqui para você hoje, para a gente começar o nosso dia, a nossa quinta-feira, nessa série de lives? Porque aqui, quando eu falo desse limbo entre uma posição operacional e uma posição gerencial, eu estou falando de construir uma base, de construir uma base sólida para você construir a sua casa. E a sua casa, aqui nesse contexto, é a sua carreira. Se você muda de carreira, sai de uma posição operacional, uma posição de staff, de analista, enfim, qualquer posição que não seja uma posição de liderança e vai para uma posição de liderança, uma posição gerencial, é necessário que você construa a sua base. E essa base, ela vem de você saber o que você precisa fazer para dar esses passos de desenvolvimento para sua carreira gerencial. É nesse primeiro momento já saber que você precisa ter essa construção dessa base sólida para ir construindo a sua casa da forma correta. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? Você vai construir a sua casa na areia. Você vai continuar vivendo o seu dia a dia no trabalho, como se você estivesse vivenciando o seu dia a dia como operador, como analista, como staff, como técnico, como técnica, e a sua casa vai ser construída na areia. Ah, mas por que a casa vai ser construída na areia? Porque você não fez as bases corretas para construir a sua carreira com o direcionamento que você precisa. E por que olhar esse limbo ou entender que é preciso fazer essa transição da forma correta é uma oportunidade? Porque você vai entender os passos que você precisa dar e não vai dar esses passos sem ter consciência. E cada vez que você dá um passo sem consciência, você está colocando um tijolinho na sua casa com a base de areia. E você vai construir uma casa muito bonita, porque vão passar os anos e você vai vivenciar o dia ali da gerência. Só que quando vier os ventos, vier a chuva, vierem as tempestades, a sua casa ela não vai persistir, ela vai cair. E na primeira adversidade, ou segunda adversidade, a sua carreira não vai existir, a sua carreira vai desmoronar, porque a base não foi bem feita, a base não foi bem estruturada. E por que eu estou falando isso? Porque eu vivenciei essa realidade. Quando eu fui promovida a uma posição gerencial e eu já era RH há muitos anos, eu já vivenciava a área de recursos humanos há muitos anos, e eu fui promovida a uma posição gerencial, eu achei que era tranquilo e que eu já sabia o que precisava fazer.
Eu achei que eu já tinha a base e eu nem tinha essa consciência do que era ter uma base. Eu achava que ia ser super tranquilo, porque eu ensinava líderes a gerenciarem suas equipes, eu ensinava os gerentes a como que eles direcionavam com o time no dia a dia para criar conexão, né, para fazer a equipe ter resultados, como que eles iam no dia a dia direcionar a área para que eles tivessem crescimento e reconhecimento. Eu já fazia isso. Mas quando eu assumi a posição gerencial, eu cometi o maior erro de todos que eu poderia cometer. Eu fiquei um ano inteiro trabalhando da mesma forma que eu trabalhava como analista. Mas não eram as mesmas atividades, eram atividades diferentes, mas a minha mentalidade, a minha forma de liderar e gerenciar no dia a dia era a mesma, era igual. Eu estava usando o meu dia, o meu tempo da mesma forma. Eu não tinha consciência do que eu estava fazendo e o que eu queria do que eu estava fazendo na minha posição gerencial e não como eu faria quando eu era analista, percebe? E eu me lembro exatamente de uma frase que minha diretora um dia falou para mim. Ela, no entendimento dela, ela estava me ensinando a ser gerente. E depois, mais à frente, quando eu fui amadurecendo na posição gerencial, eu percebi que não era bem daquela forma. Mas foi a forma que ela encontrou de me ensinar. E aí um dia ela falou comigo assim: Érica, você está fazendo alguma coisa, alguma apresentação, algum material? Porque se você estiver fazendo, você está errando, você não tem que fazer nenhum material. É a equipe que precisa fazer o material. E eu absorvi aquilo. Só que a minha mentalidade não era uma mentalidade de desenvolver a equipe para que a equipe fizesse o que precisava fazer e que fosse da forma como a equipe entendia que era a melhor forma de executar. Eu queria que a equipe executasse, porque eu absorvi isso que ela me ensinou, mas eu queria que a equipe fizesse do meu jeito. E o que eu fazia? Eu gastava ainda mais energia, porque eu colocava a minha energia para fazer a equipe fazer do jeito que eu faria. E ao invés de eu estar me desenvolvendo como gerente, eu estava me prendendo sem base. Eu estava construindo a minha casa na areia, achando que eu estava construindo bases sólidas para construir a minha casa na rocha. E eu vejo muitos gerentes fazendo isso, replicando os modelos que eles vivenciavam como uma função operacional para uma posição gerencial. E isso é não construir base. Construir base é você entender o que é esperado de você numa posição gerencial e dia após dia trabalhar o seu desenvolvimento para usar o seu tempo da forma correta para gerenciar pessoas, gerenciar processos e gerenciar resultados. É ter habilidades e desenvolver habilidades reais para gerenciar pessoas, processos e resultados. E também absorver valores organizacionais, o que a empresa valoriza. Em qual momento você vai ocupar essa posição gerencial e que a empresa espera que você ocupe, falando a língua que a empresa conversa, desdobrando os valores organizacionais. Isso é construir uma base sólida. Só que no primeiro momento você não vai ter as habilidades. E isso vai parecer difícil demais. E aí vem o segundo momento do ciclo da mudança, que é o achar que você não nasceu para gerenciar, achar que você não nasceu para liderar, porque começam a vir as adversidades, a chuva começa a bater, né? As adversidades começam a acontecer. E quando você percebe que você ainda não tem as habilidades necessárias para gerenciar pessoas, processos e resultados, a primeira vontade que vem, não foi só em mim e também nos gerentes que eu acompanho, me dizem, é vontade de voltar. Ai, mas minha vida era tão boa como operador, como técnico, como staff, como analista, como especialista. Eu não quero ser líder. Eu quero atuar na operação. Eu quero ser responsável pelo meu próprio trabalho. Eu não quero ser responsável pelo trabalho de outras pessoas.
dar esse passo atrás ou achar que é preciso dar esse passo atrás é o segundo conflito que você vai vivenciar, porque você está desenvolvendo habilidades. Mas se você tiver clareza dos passos que você está dando, aí você vai conseguir dar os passos que você precisa, construindo essa base para construir a sua casa sobre a rocha. E aí, né, muitas pessoas muitas vezes acreditam que precisam já saber gerenciar para assumir uma posição gerencial. Isso não é verdade, a maioria das pessoas não sabem. A maioria das pessoas são promovidas a uma posição gerencial sem saber como gerenciar. E tudo bem, isso acontece e faz parte, né? Faz parte do ciclo da vida. Você vai assumir uma posição que você nunca vivenciou. Qual é o próximo passo? Aprender. E onde você vai aprender? Com quem você vai aprender? Essa é a questão. Quando eu assumi a posição gerencial, eu achei que ia ser algo natural, porque a minha carreira ela foi sendo desenvolvida de uma forma muito natural. Eu assumi uma posição de estagiária, depois eu fui promovida a uma posição de analista júnior, depois eu fui promovida para uma posição de analista pleno, depois eu fui promovida para uma posição de analista sênior e depois eu fui promovida a gerente. Já tinham mais de 10 anos que eu já vivia aquele ciclo de uma área que eu já conhecia. Eu achei que ia ser natural, fluido, mas na verdade não foi, porque eu precisava entender que esse ciclo da liderança ele é diferente do ciclo que eu vivenciei como analista na minha carreira. Não é natural e eu não iria aprender de uma forma natural. Eu precisava construir essa base e ter clareza da base que eu precisava construir com intencionalidade. Então, eu não sabia como gerenciar e você também não sabe ao certo como fazer. Vão ter dúvidas, vão surgir conflitos, vão surgir incertezas e é necessário ter e construir essa base. E aí eu vejo, às vezes, muitos gerentes falando assim: ai, mas eu não tenho tempo para me desenvolver, eu não tenho tempo para parar para me desenvolver. Eu também achei que eu não tinha tempo. Até que eu percebi que não ter tempo era a maior armadilha que eu poderia ter ou cair, que me atrapalharia no futuro no meu desenvolvimento gerencial. Porque o que é mais importante? A maior armadilha que você vai cair é das emergências e urgências no dia a dia. Porque o tempo inteiro vão ter coisas para você fazer, para você resolver, que vai ocupar todo o seu tempo. Só que no final das contas, você vai estar usando o seu tempo da forma como você não deveria. Porque a forma como você precisa usar o seu tempo é para criar essa base, para você construir a sua carreira, a sua casa, numa estrutura sólida. Construir a sua casa sobre a rocha, construir a sua carreira sobre uma base consistente, uma base sólida, sabendo o que você está fazendo e o que você quer do que você está fazendo. Se você começa a trabalhar como gerente, ocupar essa posição gerencial, trabalhando o tempo inteiro sem saber o que você está fazendo e qual o resultado que você quer do que você está fazendo, vai acontecer igual aconteceu comigo. Vai passar um ano, e eu passei esse primeiro um ano da minha trajetória profissional trabalhando feito louca. Saía de casa muito cedo, voltava de casa muito tarde, e o tempo inteiro trabalhando sem parar, para no final desse ciclo eu entender que tudo que eu fiz não foi criar uma base sólida para minha carreira, não foi criar uma base sólida para minha posição gerencial. E qual foi a consequência disso? Eu precisei dar um passo atrás. Eu poderia estar há um ano à frente no meu desenvolvimento, mas na verdade eu estava um ano atrás no meu desenvolvimento. É como se eu tivesse parada, como se eu não tivesse desenvolvido na posição gerencial. E o custo disso foi muito alto, porque aí sim eu comecei a questionar se fazia sentido eu estar naquela posição. Aí sim vem o sofrimento, a casa de areia, porque aí vem a adversidade, vem o vento, vem a chuva, e qual é a base que eu tenho? Aí eu começo a duvidar se eu deveria estar naquele lugar ou não, e foi isso que aconteceu comigo. E aí uma outra questão também, né? Logo no início, na posição, uma das dúvidas é, ai, mas se eu pedir ajuda, mas e
as pessoas verem que eu não estou preparado para a posição, isso não vai me fazer parecer fraco? Na verdade, não vai fazer você parecer fraco. Na verdade, é o momento correto de você se desenvolver e criar essa base. Na verdade, você vai parecer fraco ou parecer fraca se você deixar passar esse tempo que você deveria estar cuidando da sua base e entendendo o que é esperado de você na posição e perceber lá na frente que você não criou essa base. Isso sim vai fazer você parecer fraco. Porque você vai olhar e falar: nossa, eu já tenho 1 ano como gerente, 2 anos como gerente, e não está claro para mim o meu papel, não está claro para mim o que eu preciso fazer. Não está claro para mim a resposta que eu preciso dar para a empresa. Eu só recebo cobranças de um lado, do outro, de um lado, do outro. Eu sei que não está bom, eu sei que as coisas não estão funcionando, eu sei que eu não estou dando o resultado que eu precisaria, que eu gostaria de dar, mas eu não sei o que eu preciso fazer. Aí sim você vai parecer fraco. Mas nesse primeiro momento, quando você assume uma posição gerencial, você precisa sim dar esse passo atrás e entender o que é esperado de você e aprender a usar o seu tempo com aquilo que é importante na posição gerencial, que é gerenciar pessoas, gerenciar processos e gerenciar resultados. E aí, o maior erro que eu vejo é exatamente isso, de continuar a carreira, e é esse erro que eu cometi e que eu quero trazer aqui para você não cometer. O limbo entre a posição operacional e a posição gerencial, ela acontece e de uma forma muito forte, e ela persiste e vai persistir por muito tempo se você não cuidar desse limbo. Se você não tiver clareza de que esse é o momento de você construir a base, que esse é o momento de você estabelecer a sua base da posição gerencial. É nessa transição que é o momento de eu estou novo, estou nova nessa posição gerencial. Agora eu preciso entender o que fazer. Agora eu preciso entender quais são os passos que eu vou dar para quando vier a chuva, o vento, eu saber o que fazer e saber que a minha base está bem consolidada. E eu não vejo muitas pessoas fazerem isso. Eu vejo muitas pessoas errando da mesma forma como eu errei, de passar 1 ano inteiro fazendo as coisas da mesma forma que já vinha fazendo ao longo da carreira, sem ter a consciência do que precisa fazer como líder, como gerente, para continuar crescendo na carreira, para ser respeitado, para ter confiança na forma como lida no dia a dia e para continuar desenvolvendo e crescendo. Quem nessa parte, né, nessa etapa de transição do limbo, não se desenvolve, não cria essas bases sólidas, não continua crescendo, estagna, paralisa, fica ali. E quiçá não sai da posição. Muitas vezes não consegue nem permanecer na posição. Fica algum tempo, mas vê que realmente não consegue gerenciar e precisa voltar. E aí vai dar, não é um passo para trás, são 3, 4 passos para trás. Porque você vai ter que abrir mão de muitas coisas na sua carreira depois que você assumiu a posição gerencial para voltar para trás. Inclusive, você vai se questionar da sua capacidade. Isso não faz sentido. Não faz sentido você chegar em uma posição gerencial para depois olhar para trás e questionar se você deveria estar ali ou não. Mas se você construir essa base como você precisa, isso não vai acontecer. Porque você sabe e vai saber os passos que você precisa dar. Você sabe e vai saber o que você precisa fazer no seu dia a dia, com o que você vai usar o seu tempo. E não vai usar o tempo de uma forma aleatória. O maior recurso que você tem como líder é o tempo. Sabia disso? Às vezes a gente acha que é um orçamento, às vezes a gente acha que é um investimento, não é. Às vezes a gente acha que é um equipamento, não é. O maior recurso que você tem como gerente, como líder, é o seu tempo e você precisa usar o seu tempo da forma correta. E usar o tempo da forma correta é saber o que você está fazendo e o que você quer do que você está fazendo. E nesse momento,
de transição, de passar para uma posição operacional, técnica, de staff, de especialista, para uma posição gerencial, esse limbo que é entre a posição operacional e a posição gerencial precisa ser muito bem cuidado. É necessário construir essa base, construir essa base na rocha para você fazer a sua casa na rocha e não fazer a casa na areia. Ser um homem prudente, uma mulher prudente e não um homem insensato, uma mulher insensata. Ó, o Paulo trouxe aqui no LinkedIn. Mudar de uma mentalidade operacional para uma estratégica pode não ser fácil para algumas pessoas. Aí entra a importância de um acompanhamento e orientação. Perfeito, Paulo, isso mesmo. Na verdade, a gente acha que a gente consegue fazer sozinho. Só que a nossa mentalidade construída, vou dar o exemplo do que eu vivenciei, a minha mentalidade era uma mentalidade construída como analista. Então, como eu pensava como uma analista, eu não pensava como uma gerente. Por isso que ter uma ajuda e um apoio e um amparo, um direcionamento vai fazer toda a diferença. E é o exemplo que eu já trouxe aqui, vou falar de novo, da minha mentorada, Giovana. Quando ela assumiu a posição gerencial, ela já me procurou. Ela falou: Érica, eu não quero cometer o mesmo erro que eu cometi como supervisora. Eu quero assumir a posição gerencial com ajuda para eu dar os passos certos para o meu desenvolvimento, para eu construir a base, para construir a casa na rocha e não construir a casa na areia. Ter essa base necessária para construir a casa na areia. Isso mesmo, Paulo. Obrigada. A Tânia trouxe aqui também. Bem, isso mesmo, Érica. Ao ser promovida, geralmente mantemos o foco ainda nas atividades. Essa mudança de pensamento, ela é fundamental. Fundamental, sim. E é uma mudança de pensamento e de mentalidade que não acontece de uma forma aleatória, sozinha. É necessário direcionamento e acompanhamento. Então, para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento da live de hoje, eu quero te passar um desafio. E esse desafio é um primeiro passo, um pequeno passo que você pode dar. Observa o seu dia hoje. Vê o que você está fazendo e como você está fazendo. Anota o que você está fazendo, como você está fazendo. E o que você quer disso que você está fazendo? No final do dia, olha para isso tudo que você fez e veja se isso que você está fazendo está te ajudando a construir a sua base, está te ajudando a construir a sua estrutura. Pode ser? Você se compromete a fazer esse exercício hoje, fazer esse primeiro passo? Isso vai te ajudar a observar o seu dia a dia e se você está dedicando tempo para construir a sua base. Tudo bem? Vou caminhando aqui para o final da nossa live de hoje. Obrigada pela companhia, obrigada por estar aqui. Todas as terças e quintas-feiras eu estou aqui trazendo um tema novo da série de lives Virei Gerente e Agora, os desafios ocultos que ninguém te conta. E eu estou direcionando o conhecimento, o aprendizado, para ajudar gerentes iniciantes a estarem preparados, serem respeitados e estarem prontos para crescerem na carreira. Então, todas as terças e quintas, às 7h30 da manhã, eu vou estar aqui trazendo um tema novo para te ajudar a estruturar, direcionar e fazer você crescer na carreira. Tudo bem? Me diz aqui no chat, nos comentários, o que você leva da live de hoje. E se você souber de mais pessoas que precisam de apoio e direcionamento para construírem essa base gerencial, para fazerem essa transição de uma forma consolidada e construírem a carreira na rocha ao invés de construir na areia, compartilha aqui o meu perfil, manda mensagem, fala: olha, essa live, vou deixar gravada a live. Então, se você achar que pode servir para outras pessoas, compartilha, chama mais pessoas para estarem aqui com a gente nas terças e quintas, às 7h30 da manhã. Com certeza vai ajudar bastante no desenvolvimento dessa pessoa. Acredito que ela vai gostar, vai te agradecer depois, viu?
E o Paulo complementou aqui também no LinkedIn, ó, e a importância dos primeiros 90 dias na posição de liderança. Sim, os primeiros 90 dias são importantíssimos e a virada de chave, ela acontece ao longo do primeiro ano. É o momento mais importante. Tendo os primeiros 90 dias com direcionamento claro, depois você consegue direcionar melhor o seu desenvolvimento. Ah, Paulinha! O que você leva da live de hoje, Paulinha? Levo que eu quero ser sua mentorada. Então vem. Vem que eu vou adorar ser sua mentora também. De novo, né? De novo. Um beijo, querida. Saudade de você. Muito obrigada por estar aqui comigo, pela troca. Nos vemos na próxima terça-feira às 7h30 com mais um tema aqui. Virei gerente e agora os desafios ocultos que ninguém te conta. Tá bom? Um grande beijo, ótima quinta-feira e até terça. Me acompanha aqui, viu, nas redes.